Você já parou para pensar que onde tem MDB, tem trabalho pelas cidades? Lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive decidindo o futuro do nosso país. Política é sobre cuidar das pessoas. E ninguém entende melhor de cuidado e coragem do que nós, mulheres. Não queremos favores, queremos respeito e segurança. E só quem sente na pele sabe o que precisa mudar. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve. Desde sempre. Feliz é o MDB! Jornal da EPTV, segunda edição, oferecimento Cocatrel, confiança é tudo. Vai de segurança, vai de Cocatrel. Temporal de granizo atinge cidades do sul de Minas, assusta moradores e gera prejuízos. Jovem morre em acidente de trânsito entre Campos Gerais e Campo do Meio. Criança é atropelada por trator e fica gravemente ferida. Incêndio destrói parte de casa em Boa Esperança. Chamas teriam sido provocadas por criança que brincava com isqueiro. Maus tratos e mortes de gatos em Varginha. Moradores afirmam que já foram pelo menos 15 casos. Futebol, Pouso Alegre leva virada da Portuguesa e se afasta da classificação na Série D do Brasileiro. Muito boa noite para você, o EPTV2 começa agora. Um temporal de granizo atingiu cidades do sul de Minas hoje à tarde. Moradores ficaram assustados com a quantidade de gelo. Prejuízos foram registrados. A camada de gelo cobriu parte do quintal dessa casa, que fica no bairro Vila Neus, em Boa Esperança. Os moradores tiveram dificuldades para retirar as pedras. Olha isso, gente. A altura que está isso. A rua em frente à residência ficou alagada. Alguns metros dali, uma enxurrada tomou conta de várias ruas. A água invadiu um supermercado. Algumas pessoas precisaram enfrentar o alagamento para deixar o local. Essa rua no bairro Maringá foi tomada pelo granizo. A força do vento derrubou árvores em pontos diferentes da cidade, além de um poste que acabou atingindo um carro. Nesse sítio, em Campo do Meio, havia gelo por todos os lados. Que parece que dá a impressão até que foi colhida, ó. Passou igual como se tivesse passado máquina. Olha o chão, como é que tá. Olha as lavouras, olha aí. Moradores da zona rural registraram como ficou essa estrada de terra após a chuva. Aí, ó, o que é pedra? A estrada fora. Segundo a Defesa Civil de Boa Esperança, a chuva durou cerca de meia hora. Uma equipe percorre a cidade para levantar quais foram os prejuízos e os pontos mais atingidos. Até o momento, um homem ficou desalojado e foi encaminhado para um hotel. De acordo com os bombeiros, pelo menos 11 ocorrências relacionadas à chuva foram registradas. Entre elas, quedas de árvores e de um poste na Avenida João Júlio de Faria. A CEMIG informou que pelo menos 7.000 clientes ficaram sem energia elétrica e que o problema deve ser resolvido até a madrugada de amanhã. Já a Defesa Civil de Campo do Meio disse que o temporal atingiu principalmente a zona rural, mas que ainda não há um balanço dos prejuízos causados. Equipes analisam os locais mais afetados. E será que a chuva continua no sul de Minas? Vamos saber agora na previsão do tempo com Júlia Bucheroni. Olá, boa noite. Muita chuva registrada e uma chuva intensa nessas cidades, então, que a gente acompanhou. E o motivo disso são os cavados, ventos em níveis médios da atmosfera que trazem umidade e provocam, então, essas instabilidades. Vamos ver como fica a partir de amanhã, tá? Esse é o mapa mostrando que ainda tem, sim, chance de chuva, mas em relação aos volumes, são baixos. Campo do Meio, por exemplo, não aparece chuva aqui pra gente. Mínima de 16, máxima de 25 e a princípio com tempo firme. Boa Esperança já tem chuva, mas ela é pouco volumosa. 1 milímetro de manhã e mais 1 milímetro no período da tarde, com 24 graus de máxima. E Alterosa, para amanhã,
1 milímetro apenas também. A partir de segunda-feira, as mínimas entre 15 e 14 graus, máximas que pouco mudam, ficam entre 22 e 23. Lembrando que na segunda-feira já estamos falando sobre junho, sexto mês aí do ano, entrando já no segundo semestre. Segunda-feira com apenas 1 milímetro de chuva por lá. Para Varginha, amanhã pode ter chuva pouco expressiva também, de 2 milímetros, e a partir de segunda até pelo menos quarta-feira tudo indica que tempo firme. Mínimas entre 13 e 14 graus e as máximas variando dos 21 aos 24. Perceba que na quarta fica um pouco mais fresco, a temperatura máxima cai um pouco mais. Para encerrar aqui, previsão para os próximos 15 dias de chuva para Ouro Fino, apenas um dia chuvoso, os outros 14 devem ser de tempo firme, reforçando que entramos então em junho, que já é um mês um pouco mais seco também, junho que a gente termina outono e dá boas-vindas ao inverno lá para o dia 21. Boa noite para você e ótimo domingo. Trânsito, um jovem de 24 anos morreu num acidente hoje na LMG 849 entre Campos Gerais e Campo do Meio. Segundo a Polícia Militar, João Lucas Novaes Ferreira estava de carro e perdeu o controle da direção ao fazer uma curva. O veículo bateu numa árvore e capotou. A vítima foi socorrida pelo SAMU, mas morreu antes de chegar ao hospital. O corpo foi encaminhado ao IML de Poços de Caldas e vai ser enterrado amanhã, às 10 horas, no cemitério municipal de Campos Gerais. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. Um menino de 8 anos ficou gravemente ferido ao ser atropelado por um trator na zona rural de Passos. De acordo com o boletim de ocorrência, o padrasto da vítima dirigia o veículo em um pasto quando sentiu uma movimentação na roda traseira. Ao verificar o que havia acontecido, percebeu que tinha atingido a criança. O garotinho foi encaminhado ao hospital em estado grave. O padrasto foi ouvido na delegacia e em seguida liberado. O caso é investigado pela Polícia Civil. A seguir, incêndio destrói parte de casa em Boa Esperança. Chamas teriam sido provocadas por criança que brincava com isqueiro. 8h08, o EPTV2 volta já. Produtor, última semana para comprar Steel com preços imbatíveis e as melhores condições, só na RN Tintas. A cidade de Bom Retorno se prepara para o maior show da Alô Balada. Gente, e Ana Castela, cadê? Ela vai chegar hoje à noite. Agrado, Eduarda, João Raul, vocês vão receber a boiadeira de limusine. E Valmir tenta corrigir um erro antes que seja tarde demais. Você sabia que a Agrada era a menina do passado do seu filho? Hoje, o senhor vai ter que agir para resolver isso. Coração acelerado. Parte de uma casa pegou fogo hoje no bairro Ozanã, em Boa Esperança. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi em um dos quartos e teria sido provocado por uma criança de 4 anos que brincava com um isqueiro. Os militares conseguiram controlar as chamas antes que elas se espalhassem para outros cômodos. Foi feito rescaldo e a informação é que não houve danos na estrutura do imóvel. A criança estava na companhia de um familiar, um jovem de 21 anos. Nenhum dos dois teve ferimentos. Moradores do bairro Vila Barcelona, em Varginha, denunciam maus tratos e mortes de gatos. A Guarda Municipal e a Polícia Civil entraram no caso. Segundo as postagens nas redes sociais, já são 15 casos. Eles aconteceram nos arredores das ruas Brás Paione e João Manuel Aze. Em algumas situações, os bichinhos apareceram mortos ou muito machucados. Uns apareceram envenenados. Alguns estavam com os olhos voltados para fora. Alguns a gente achava que eles estavam muito machucados. Então a gente começou a ver que tinha alguém que estava matando, porque não era morte natural. A Guarda Civil Municipal informou que ficou sabendo do caso via redes sociais e que já começou o trabalho de apuração. A Polícia Civil disse que investiga o possível crime de maus tratos e que também já começou o processo investigativo. De acordo com os moradores, a orientação dada pela Polícia Militar foi de colher provas antes de registrar o boletim de ocorrência.
Se for confirmado que se trata de maus-tratos, a pena para os envolvidos é de 2 a 5 anos de reclusão, pagamento de multa e proibição de guarda de animal. É um bichinho que não fala, é um bichinho que não pode pedir ajuda pra gente, então tem que ter alguém que vai lutar por eles. Eu espero que ache a pessoa que tá fazendo isso, né? Porque isso aí é desumano demais. Nenhum bicho merece passar por isso, não. É crueldade. Amanhã tem Terra de Minas. Confira os destaques do programa deste domingo. Uma tradição que atravessa séculos e culturas. Ervas, folhas e flores, raízes, quando se misturam à água quente, se transformam em mais que uma bebida. Os chás simbolizam convivência, bem-estar e hábitos e ganham cada vez mais adeptos. Mesmo aqui em Minas Gerais, onde a tradição é tomar aquele cafezinho. Vem com a gente conhecer as histórias, os rituais e os benefícios dos chás. Sou brasileiro, Minas Gerais, filho da terra que diz do ai. Sou das montanhas, das cachoeiras, com água doce eu vivo em paz. E amanhã o Globo Rural fala de queijo mineiro. É o assunto da reportagem especial do programa. E muito mais. Vamos aos destaques. Oi, pessoal. Um problema para criadores de bois, cabras e ovelhas. Vacinas contra as chamadas clostridioses sumiram do mercado. Elas protegem os rebanhos contra várias doenças. E tem outros assuntos preocupando o agricultor. O preço dos insumos para a próxima safra em Mato Grosso. Chuva forte em Roraima. No Rio Grande do Sul, as dívidas que o produtor não dá conta depois de sucessivas enchentes e estiagens. Pelo que eu estou vendo, pela minha experiência, plantando e produzindo do jeito que vem acontecendo, mesmo tendo boas produções, trabalhando não paga mais a conta. A gente faz também um alerta: o risco das sementes falsificadas vendidas pela internet. O tomate gigante, pessoal, olha o que aconteceu. Nasceu alpiste, tá? O tomate gigante. O tomate de penca, não é tomate, nasceu aqui uma espécie de cipó, um trem aí. Em Rondônia, o trabalho para controlar búfalos soltos em áreas de conservação. Eles causam danos à vegetação e a outros animais e ameaçam comunidades indígenas. Nós vamos com certeza procurar a erradicação, considerando que é o melhor para o ambiente, para as comunidades nativas, para as comunidades tradicionais que vivem aqui nessa região. O objetivo é sim erradicar. Como evitar que os chifres dos bezerros se desenvolvam? E dicas para cuidar do cróton, essa planta colorida e vistosa. Em Minas tem a boa safra do café arábica. E também de Minas vem a história de um casal da Serra da Canastra que deu uma guinada na vida produzindo queijo. Eles passaram pela falência de um antigo negócio e hoje tem até queijo premiado na Europa. Tudo que a gente vai fazer, se não tiver amor, cuidado, carinho, você não faz nada bem feito. E olha, eles levaram para a roça um sistema de autoatendimento. O cliente prova, pega e paga. Tudo vigiado por câmeras. Isso aqui agora é meu Big Brother. É legal que dá para ver que transmite também uma confiança, né, do pessoal aí com os clientes dele, muito bacana. O Globo Rural amanhã começa um pouquinho mais cedo, às 8h20 da manhã. Não perca a hora, hein? A gente te espera. Tchau, tchau. Tchau. E vamos de futebol. O Pouso Alegre não conseguiu superar a Portuguesa Paulista e se afastou da classificação na Série D do Campeonato Brasileiro. No jogo de número 100 do Pousão em casa, o time teve o maior volume de jogo no primeiro tempo e abriu o placar com Dudu Kempf aos 19 minutos em um chute de fora da área. O Pouso Alegre manteve o domínio até o final da primeira etapa. Com a bola rolando na segunda etapa, a Portuguesa pressionou a defesa do Pouso Alegre e chegou aos gols. Aos 16 minutos, Cadorini, livre na área, venceu o goleiro Thiago Braga. 3 minutos depois, Botteguini virou em bola que sobrou na pequena área. O Pouso Alegre agora volta a campo pela última rodada contra o Madureira, no Rio de Janeiro, no próximo sábado.
Complicou. Por hoje é isso, tá? O EPTV2 termina aqui. A você que nos fez companhia neste sábado, muitíssimo obrigada, viu? Ótima noite, excelente domingo. Até segunda. Jornal da EPTV, segunda edição, oferecimento. Cocatrel, confiança é tudo. Vai de segurança, vai de Cocatrel. O que te faz feliz? Aqui não há dúvida. No imaginário, com criatividade, ela sempre está em campo. Rola em todo lugar, chega em todos os pés, com ou sem chuteira. A gente se preparou para mostrar sonhos e a mágica acontecer. O Poder da Bola, uma série especial que você acompanha a partir de segunda no EPTV2. Mineiro chama tudo de trem. E o que está faltando aqui? Trem. Você sabia que há bilhões e bilhões de reais parados em Brasília, carimbados para Minas Gerais, só para investir em ferrovias? Por que ninguém buscou até hoje? Eu sou Gabriel Azevedo, do Movimento Democrático Brasileiro. A ferrovia vai ser uma alternativa para essas estradas cheias de buracos. Vem fazer parte desse movimento que vai transformar Minas Gerais. Coração acelerado. Oferecimento Sadia. Sua torcida pede Sadia. No capítulo anterior,